Hoje começamos o nosso quadro com o nosso comentarista, Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, nosso primeiro assunto é a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ele vai completar 90 dias em casa, justamente o prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes ao conceder a medida. E aí, com o fim desse período estabelecido na decisão, cabe ao Supremo analisar a situação do ex-presidente e definir se ele vai retornar ao sistema prisional ou se a prisão domiciliar será mantida. O que o ministro Alexandre de Moraes deve determinar, Alessandro? Carol, isso tem muita relação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes tomada lá no passado, na primeira decisão, onde determinou a prisão domiciliar. Ele tomou um cuidado específico nessa decisão, porque nessa decisão ele diz basicamente o seguinte: olha, essa prisão domiciliar, que não é uma prisão determinada logo no início do cumprimento da pena do Jair Bolsonaro, é uma decisão sendo tomada aqui porque há um acontecimento posterior que inviabiliza, que impossibilita que ele cumpra a pena, né, no sistema prisional de maneira devida, mantendo a sua saúde, mantendo a sua dignidade. Ou seja, foi aquela situação na qual ele ficou adoentado, teve que fazer uma cirurgia e que, portanto, essa situação nova levou ele à prisão domiciliar. Quando o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão e diz basicamente isso, ele, na verdade, está dando uma diferença aí, dando um passo para dizer, olha, cuidado, a prisão que nós temos hoje do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, era uma prisão que pode ser, sim, executada dentro do sistema prisional, mas tem uma situação nova. Essa situação nova deve ser revista com o tempo, ou seja, é isso que ele vai fazer agora. Ele vai receber laudos, ele tem naturalmente uma certa liberdade decisória para analisar toda a documentação, mas o fato fundamental é que os laudos médicos, a manifestação da Procuradoria-Geral da União, a manifestação das autoridades devidas é que vão, de alguma forma, guiar essa decisão. Essa decisão, de fato, ela não pode estar muito distante daquilo que vai estar dentro dos laudos médicos, porque você não pode tomar uma decisão, levar o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta à prisão, sendo que ele possa correr, né, alguma possibilidade de ele correr algum risco de saúde, algum risco aí com relação à sua própria vida. Então, se houver possibilidade de tratamento dentro do sistema prisional, é isso que vai acontecer, Carol, porque essa prisão domiciliar, vale dizer, não é um direito do preso, nesse caso do Jair Bolsonaro. Ele tem que preencher um conjunto de requisitos e desde o início o ministro Alexandre de Moraes tentou deixar muito claro que o sistema prisional tem condições de albergar o Jair Bolsonaro naquelas primeiras condições e que não haveria necessidade de uma prisão domiciliar. Além disso, vale dizer que nós vamos entrar em período eleitoral. Então, existe naturalmente toda uma pressão, né, toda uma expectativa para verificar se nesse período eleitoral mais intenso, que são poucos meses até a eleição, se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai estar em prisão domiciliar ou se vai estar no sistema prisional. Normalmente isso pode mudar de alguma forma a maneira como eles fazem a articulação política. E vale dizer ainda, Carol, nós tivemos aí esse fato de uma arma que foi encontrada com um agente público e que é uma arma de propriedade do ex-presidente Jair Bolsonaro e que em tese saiu de dentro da casa. Então, assim, tem alguns elementos aí que vão pesar também com relação a essa análise a ser realizada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, Alessandra, a gente agora olha para a América do Sul com você. Na Colômbia, o candidato da direita venceu as eleições presidenciais. Abelardo de la Espriella derrotou Ivan Cepeda, aliado do presidente Gustavo Petro, então aí o candidato governista. Considerando a muito provável confirmação da vitória de Keiko Fujimori no Peru, 7 países da América do Sul passam a ser governados pela direita. O que essa onda significa, Alessandro? A direita na Colômbia isola Lula na região? Carol, eu acho que vale muito a pena a gente olhar em perspectiva isso que ocorre nesse exato momento na América Latina, porque, veja, quando nós olhamos historicamente, existem até alguns autores e escritores, vou citar aqui o Eduardo Galeano, que trata muito a América Latina numa perspectiva onde se costuma dizer normalmente em paralelas que se cruzam.
Ou seja, existem países que têm cada um a sua própria história, mas no fundo, existe uma história muito comum que se cruza aí dentro da América Latina, e é isso que nós podemos ver agora nesse cenário atual. A gente teve na América Latina um período de ditadura militar lá década de 70 para a década de 80, nós tivemos uma redemocratização em boa parte dos países latino-americanos, e olha só, tudo isso acontecendo quase ao mesmo tempo em muitos países, eu diria que 80%, 90% dos países acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma redemocratização, você tem novas constituições, você tem a adoção de textos constitucionais, em alguns casos, de caráter social, como é a Constituição Brasileira de 1988. Você tem, a partir dos anos 80 para os anos 90, uma ascensão muito forte de governos alinhados aos Estados Unidos, adotando uma postura que nós vamos chamar neoliberal a partir daquilo que se chamou de consenso de Washington. Então, olha só, Carol, quando a gente olha a história dessa forma, a gente vê realmente essas paralelas que se cruzam, ou seja, a história latino-americana ela vai seguindo essa toada. E quando chega aí nos anos 80 e 90, com essas constituições sociais, em parte, que são rejeitadas pelas classes dominantes locais, e a adoção de políticas neoliberais, isso gera um conjunto de problemas sociais. Na época, eu vou citar aqui o presidente da Argentina, o Carlos Menem, quando adota essas medidas lá, e isso gera uma reação social muito forte, e isso vai acontecer em toda a América Latina. E você vai ter uma onda de governos progressistas. Na sequência, você tem uma onda de governos à direita do espectro político. E agora, nós estamos vendo não uma onda de governos à direita, aí eu falei até uma espécie de correção de rota interpretativa, porque o que nós estamos vendo agora é uma ascensão da extrema-direita, ou seja, não é uma troca simplesmente de rótulos direita e esquerda, mas eu saindo de uma esquerda que foi sendo domesticada na América Latina de alguma forma para uma extrema-direita altamente radicalizada e que só pode encontrar aí a sua razão de ser nas questões socioeconômicas e políticas latino-americanas e com interesse particularmente dos Estados Unidos. Alessandro, nosso último tema, depois da operação da Polícia Federal que mirou o Jacques Wagner por suspeitas de ligação com o esquema de fraudes do Banco Master, há dúvidas sobre o futuro do senador na liderança do governo no Senado. Apurações da CNN apontam um cenário dividido dentro do governo. Há quem defenda a saída de Jacques Wagner do cargo, diante do risco de prejuízos para a imagem do governo, assim como tem uma ala que argumenta que a mudança não encerraria o desgaste, não teria um efeito duradouro. E aí, Alessandro, a pergunta que fazemos é: manter Jacques Wagner como líder do governo é um risco eleitoral para Lula? Carol, acho que existe uma espécie de regra não escrita, política, que diz o seguinte: quando você está sofrendo um ataque policial, ou seja, um inquérito policial, ou está sofrendo um ataque pela justiça, e você faz parte de um governo, o que você faz? Normalmente você se afasta do seu cargo para enfrentar aquela acusação. Por quê? Porque você não pode, em regra, desgastar esse governo, porque o tempo que você fica no cargo, tendo relação, etc., isso alimenta, vamos dizer assim, muitos boatos de natureza política, e isso acaba na imprensa e pode criar algum desgaste. Quando você sai desse cargo, é quase que natural, porque a imprensa ela até perde um pouco o interesse, no caso, a não ser que surjam informações novas, você não fica tanto no holofote. Então, o afastamento do cargo político é a coisa mais normal. Aliás, é uma coisa que a gente vê com dificuldade quando a gente olha, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, onde você não tem possibilidade de afastamento do cargo. Então você fica naquela situação onde parece que a crise é sem fim. Então o afastamento é uma regra para você tentar pelo menos não desgastar o governo e fazer a sua defesa de maneira mais livre, de maneira mais responsável. Só que quando você pede isso para uma autoridade, para que ela se afaste do seu cargo, e o caso do Jacques, do senador Jacques é isso, fica parecendo às vezes que ele está aceitando uma espécie de culpa. Então ninguém gosta de fazer isso, ou seja, nenhuma autoridade, embora seja uma regra da política, gosta de se afastar do cargo, porque isso parece sinalizar que ele tem alguma culpa, sendo que nós estamos diante de um inquérito, existem situações importantes e que devem ser respondidas pelo senador, mas você ainda não tem nenhum julgamento e você não pode fazer um pré-julgamento, até porque são explicações ainda que vão ser dadas à polícia, depois disso vai ao Poder Judiciário e assim por diante. Então, é sempre uma situação delicada.
Eu acho que nesse caso particularmente, a tendência quase que natural é esse afastamento do cargo, porque tem sido a regra do jogo. É claro que algumas pessoas do governo podem dizer, olha, o melhor seria não se afastar, isso não vai afastar o desgaste em si, esse afastamento de corpo, né, do senador, da liderança do governo, mas o fato fundamental é que acaba de alguma coisa amenizando de alguma forma, isso é quase que inevitável, mas haverá com certeza resistência, até porque ninguém gosta de ser pré-julgado, vamos dizer assim, ou dar um sinal de que tem algum tipo de problema com relação às suas próprias atitudes, no caso aí do Banco Master e do inquérito que está seguindo no Supremo Tribunal Federal. Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia para você, até quinta. Um ótimo dia, Carol, até quinta-feira.